E se tudo o que você acredita saber sobre espiritualidade for apenas uma parte do quadro? E se os ensinamentos mais poderosos estiverem ocultos à vista de todos, distorcidos ou mesmo apagados? O hermetismo, base de inúmeras tradições espirituais, permanece em grande parte desconhecido, e para quem já ouviu falar, os fragmentos que restam estão diluídos em filosofias modernas de autoajuda que mal tocam na superfície. Este não é apenas mais um sistema de crenças, mas um manual codificado que desvenda a verdadeira essência da realidade. As tábuas de esmeralda e os ensinamentos de Hermes Trismegisto são repletos de segredos capazes de destruir ilusões, revelar forças ocultas e entregar as chaves para desbloquear o poder espiritual genuíno. Mas, se esse conhecimento é tão poderoso, por que foi enterrado por séculos? Por que governantes, religiões e até movimentos espirituais modernos se empenham em suprimir sua propagação? A resposta é simples. Quando você compreende a sabedoria hermética, se torna impossível de controlar. A sabedoria hermética é mais antiga que a própria história e não surgiu com a espiritualidade moderna nem com sociedades secretas. Suas raízes estão nos templos do Egito, onde sacerdotes protegiam conhecimentos tão profundos que precisavam ser disfarçados em simbolismo para evitar o uso indevido. O nome Hermes Trismegisto, que significa 3 vezes grande, não designa uma única pessoa, mas sim um título legado ao longo do tempo, misturando tradições egípcias, gregas e esotéricas em um sistema coeso de leis universais. As tábuas de esmeralda, atribuídas a Hermes, contêm os segredos da criação, transformação e domínio da realidade. Séculos depois, esses ensinamentos foram condensados em 7 princípios herméticos que regem tudo, desde o pensamento até a própria estrutura do universo. Esses textos não foram feitos para todos. Eram destinados aos buscadores da verdade mais profunda, dispostos a ir além da fé cega para alcançar a compreensão absoluta. Aqueles no poder ao longo da história perceberam que a sabedoria hermética proporcionava algo perigoso, a verdadeira soberania sobre si mesmo. Ela ensina que a realidade é mental, que o mundo que experienciamos é moldado pela consciência, e que quem compreende essas leis pode moldar seu próprio destino. Isso estava em total oposição aos interesses de governantes e religiões, que precisavam que as pessoas acreditassem em um poder externo, em deuses, reis e leis inquestionáveis. Para manter o controle, era necessário cultivar a ignorância. Assim, o conhecimento foi enterrado. A Igreja Católica o declarou herético, escolas herméticas foram banidas, seus textos queimados ou ocultados. Alquimistas e estudiosos que ousaram investigar esses princípios foram rotulados como feiticeiros ou forçados a se manter em sociedades secretas. Mesmo quando o Renascimento trouxe um renascimento da filosofia hermética, ela continuou inacessível à maioria, escondida em alegorias e transmitida apenas a iniciados. Apesar de todos os esforços para suprimir o hermetismo, ele nunca desapareceu completamente. Sobreviveu em fragmentos na Cabala, no sufismo e nas vertentes místicas do cristianismo. O universo não é caótico nem aleatório. Ele é regido por forças invisíveis, leis que moldam tudo, desde o movimento das galáxias até os pensamentos que passam pela sua mente. Essas leis não foram criadas pelos humanos. Foram observadas, estudadas e registradas pelos mestres antigos. São os 7 princípios herméticos, e esteja você ciente deles ou não, eles estão em ação em sua vida agora. O primeiro é mentalismo. Tudo é mente. O universo é uma criação mental, e a sua realidade é moldada pelos padrões dominantes da sua consciência. Por isso, o que você acredita, foca e aceita como verdade se torna a base da sua existência. O poder da criação não está no mundo físico, mas na mente que o percebe. O segundo princípio é a correspondência. Como acima, assim abaixo, como dentro, é fora. Esta é a lei dos espelhos, onde as mesmas estruturas que moldam o cosmos também moldam seu corpo, sua mente e sua alma. O que acontece no macro reflete no micro. Quando você entende isso, consegue ver além das ilusões superficiais e perceber as conexões que unem tudo. O terceiro é vibração. Nada descansa, tudo se move, tudo vibra. A realidade que você percebe nada mais é do que diferentes frequências interagindo. Suas emoções, seus pensamentos e até seu corpo físico estão sempre em movimento. Quando você eleva sua vibração, sua percepção da realidade muda.
Sentimentos como medo, raiva e confusão vibram em frequências baixas, mantendo você preso em estados densos. Já o amor, clareza e iluminação vibram em frequências mais altas, abrindo portas que os estados mais baixos jamais poderiam acessar. O quarto é polaridade. Tudo é duplo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Amor e ódio, quente e frio, escuro e claro. Essas não são forças separadas, mas dois extremos da mesma coisa. Compreender a polaridade permite que você transmute seu estado de ser, transformando medo em coragem, dúvida em sabedoria, fraqueza em força. O quinto princípio é ritmo. Tudo flui. Tudo tem suas marés. Há ciclos em tudo, na natureza, na história, nas emoções, na energia. Aqueles que não entendem o ritmo são controlados por ele, movendo-se sem perceber. Já quem entende aprende a surfar as ondas da vida, em vez de lutar contra elas. O sexto princípio é causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda ação tem uma reação, e todo pensamento tem uma consequência. Para o inconsciente, a vida parece aleatória. Para quem se inicia no conhecimento, ela é uma sequência de eventos regidos pela causa. Algumas pessoas parecem prever o futuro, mas na realidade, elas estão apenas lendo os padrões que governam o universo. O sétimo e último princípio é gênero. Tudo tem princípios masculino e feminino. Isso não se refere à biologia, mas às forças criativas. O masculino é ativo, projetivo, a força que inicia, enquanto o feminino é receptivo, nutridor, a força que manifesta. Nada pode ser criado sem o equilíbrio entre ambas as energias. As mentes mais poderosas sabem como usar essas forças internamente. Esses princípios não são conceitos abstratos. São leis, assim como a gravidade. Ignorá-las limita sua vida sem que você perceba. Domine-as, e você ganhará controle sobre sua realidade de maneiras que parecem impossíveis para quem não está treinado. Aqui está a verdade. A sociedade quer que você ignore isso. Eles te mantêm distraído com o entretenimento fútil, divisões sociais e desejos superficiais, para que você não perceba que as chaves da criação sempre estiveram dentro de você. Quando você começa a aplicar esses princípios, você se torna imprevisível, imbatível. Você se liberta das ilusões que mantêm a maioria das pessoas cegas. A pergunta é: você vai continuar sendo um espectador passivo da realidade ou vai começar a criá-la? A sabedoria hermética não é uma filosofia à margem, nem um sistema de crenças oculto em textos antigos. Ela é a fundação de quase todas as grandes tradições espirituais e místicas da história. Quanto mais se investiga, mais se encontra suas influências disfarçadas em práticas e ensinamentos esotéricos dentro das religiões globais. E ainda assim, a maioria das pessoas desconhece sua origem ou como esses ensinamentos foram deliberadamente ofuscados. O hermetismo tem raízes no Antigo Egito, onde era conhecido como a ciência sagrada do Deus da sabedoria, sendo mais tarde assimilado pela filosofia grega. No encontro com o pensamento de Platão e Pitágoras, a sabedoria egípcia se fundiu aos ensinamentos de Hermes Trismegisto, levando à crença de que o verdadeiro poder não se encontra no domínio político, mas sim no controle das forças invisíveis que governam a realidade. A influência hermética se estende por várias tradições, como o cristianismo, islamismo, judaísmo e até o hinduísmo e budismo, com traços dessa sabedoria presentes no cerne de cada uma delas. No cristianismo, o conceito do Logos, a palavra divina que cria o mundo, reflete o princípio do mentalismo, que diz que o pensamento molda a realidade. O mesmo pode ser visto no judaísmo com a Cabala, no islamismo com o sufismo e no hinduísmo, e budismo com suas interpretações da realidade como uma expressão da mente. Apesar disso, ao longo da história, as religiões e governos foram sistematicamente suprimindo esses ensinamentos, diluindo sua essência em dogmas e regras para controlar as massas. O conhecimento não foi perdido, foi simplesmente ocultado. Preservado em sociedades secretas como os Rosacruzes, maçons e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ele foi mantido à parte do público. Hoje, à medida que a humanidade desperta, esse saber começa a ressurgir. Mas a questão é, você irá abraçá-lo ou continuará sendo guiado por meias-verdades e ilusões de controle externo? Porque não se engane, a escolha sempre foi sua. A primeira grande batalha contra a sabedoria hermética começou com a ascensão das religiões organizadas.
A igreja cristã primitiva absorveu fragmentos do pensamento hermético, mas de forma que mantivesse as massas dependentes de um Deus externo, um sacerdócio e um conjunto de regras. As verdades mais profundas, aquelas que ensinavam o autodomínio da mente sobre a matéria e o acesso direto à sabedoria divina, foram cortadas. Os textos gnósticos, fortemente influenciados pelo hermetismo, foram considerados heréticos e destruídos. A Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento esotérico, foi reduzida a cinzas, e os que ousaram estudar os mistérios mais profundos foram silenciados ou rotulados como hereges. A Igreja Católica então iniciou a destruição sistemática dos ensinamentos herméticos, e o Corpus Hermeticum, seus textos fundamentais, quase desapareceu da história. Durante a Idade Média, estudar alquimia, astrologia ou geometria sagrada, elementos-chave da prática hermética, era motivo suficiente para tortura, exílio ou execução. A Inquisição não visava apenas as bruxas, mas qualquer um que compreendesse que a realidade não era como a Igreja a descrevia. Quando a Revolução Científica chegou, uma nova guerra contra o hermetismo teve início. Agora, não era a religião que reprimia o conhecimento, mas o materialismo. Princípios herméticos que afirmam que o universo é mental, que o pensamento molda a realidade e que a energia e a consciência são forças primárias, foram ridicularizados e substituídos pela visão mecânica da física newtoniana. Cientistas de elite da época pegaram o que puderam das tradições herméticas. Até mesmo Newton era obcecado por alquimia, mas removeram o significado espiritual profundo, transformando tudo em físico, mensurável e previsível. Qualquer coisa fora dessa estrutura foi rotulada como superstição. No século XX, o hermetismo quase desapareceu do pensamento dominante. O sistema educacional treinava as pessoas para serem trabalhadoras, não pensadoras. A mídia moldava narrativas que mantinham todos entretidos e distraídos. E o sistema financeiro garantia que a maioria estivesse ocupada demais para questionar a realidade. Aqueles que começaram a despertar foram atraídos por versões diluídas de espiritualidade, sem verdadeiro poder. Mas aqui está o segredo. As mesmas elites que zombam da sabedoria hermética a estudam em segredo. Maçons, Rosacruzes e grupos de poder de elite sempre entenderam o poder da vibração, da lei do mentalismo, dos ciclos de ritmo e polaridade. Eles usam esses princípios para moldar mercados financeiros, influenciar eventos globais e controlar a consciência coletiva. Se a realidade é mental e quem está no poder sabe como controlar a percepção, então eles ditam os pensamentos, emoções e crenças de populações inteiras, mantendo-as em frequências baixas, medo, raiva, divisão e consumismo. Uma população que vibra baixo jamais alcançará estados elevados de consciência. Agora pergunte a si mesmo, por que o hermetismo ainda é visto como esotérico? Por que nunca é ensinado nas escolas ou discutido nas grandes mídias? O maior truque que eles já fizeram foi convencê-lo de que você não tem poder. A verdade é que você nunca foi feito para ser fraco, distraído e dependente. Você foi criado para ser um criador, um arquiteto consciente da sua realidade, um mestre das forças invisíveis que moldam a existência. Eles passaram séculos suprimindo esse conhecimento porque, uma vez que você lembra quem realmente é, eles perdem o controle. A guerra contra a sabedoria hermética nunca foi sobre protegê-lo de conhecimentos perigosos, mas sobre mantê-lo dormindo. Quando o suficiente despertar e aplicar esses princípios, toda a estrutura de controle desmorona. E isso é o que mais temem. O hermetismo nunca foi destinado a ser uma tendência ou reduzido a frases de efeito nas mídias sociais. Originalmente era um conhecimento profundo, estudado em segredo pelas mentes mais iluminadas do mundo, mas foi diluído e transformado em um produto para consumo em massa. Olhe para a espiritualidade moderna. Onde quer que você vá, fala-se sobre manifestação, sobre como você pode pensar positivamente e o universo o recompensará. Dizem para aumentar sua vibração e tudo se alinhará a seu favor. Mas isso é só uma fração da verdade, e uma perigosa. A lei da atração, como é ensinada hoje, é uma distorção do mentalismo, da vibração e da causa e efeito. A verdadeira sabedoria hermética não diz que só pensar sobre o sucesso o trará a você. Ela ensina que todo o seu ser deve se alinhar com o que você deseja. Seus pensamentos, suas emoções, suas ações e sua disciplina. O universo não distribui recompensas a quem só deseja.
Ele responde àqueles que compreendem a realidade de forma completa e agem de acordo. Mas o movimento espiritual moderno apagou esses ensinamentos profundos porque exigem esforço, maestria e responsabilidade, coisas que a maioria não está disposta a enfrentar. Em vez disso, venderam a ilusão da iluminação instantânea, onde as pessoas ignoram o trabalho árduo e esperam que o universo entregue o sucesso. Os princípios mais poderosos do hermetismo, como a polaridade, foram ignorados, pois exigem autodomínio verdadeiro. A polaridade, por exemplo, ensina que opostos são iguais em natureza, mas diferentes em grau. Isso significa que sofrimento e alegria, fraqueza e força, ignorância e sabedoria são apenas pontos em um espectro único. A única forma de mudar seu estado é transmutá-lo, controlar a energia e mudá-la deliberadamente. Mas a espiritualidade moderna ensina a evitar, a reprimir, dizendo às pessoas para rejeitarem suas emoções negativas em vez de transformá-las. E é por isso que muitos ficam presos em ciclos de frustração e desejos não realizados. Quanto a causa e efeito, que afirmam que nada acontece por acaso e que toda ação tem uma reação, a espiritualidade moderna diz que as pessoas são vítimas, que a vida é aleatória, que forças externas determinam seu destino. Isso é uma inversão completa da verdade. Se você não assumir o controle das causas em sua vida, sempre estará à mercê dos efeitos criados por outros. E o ritmo, que ensina que tudo se move em ciclos, é negligenciado. A espiritualidade moderna vende a ilusão de que a felicidade deve ser constante e sem esforço, e que qualquer dificuldade é sinal de que algo está errado. Mas a verdadeira sabedoria vem do domínio dos ciclos, da compreensão do fluxo de energia e da habilidade de se mover com ele, em vez de contra ele. Por que a espiritualidade foi diluída? Por que o hermetismo foi reduzido a fragmentos seletivos, em vez de ser ensinado em sua totalidade? Porque um sistema complexo, mas incompleto, mantém as pessoas fracas. Ele as faz buscar felicidade em vez de compreender sua verdadeira natureza. As impede de tomar ações reais e as mantém passivas, esperando que o universo conserte suas vidas, ao invés de ensiná-las a dominar as leis que governam sua existência. Isso é exatamente o que o sistema deseja. Um movimento espiritual que não empodera, mas adormece. Uma crença que conforta no presente, mas não entrega o conhecimento que poderia tornar as pessoas independentes. Uma filosofia que vende sonhos, mas não revela a verdade. Os antigos mestres sabiam o que era necessário. Transformação real exige esforço e uma busca implacável pelo conhecimento genuíno. O que se chama de espiritualidade hoje não é o verdadeiro hermetismo. Para alcançar o verdadeiro poder, você deve ir além da superfície, buscar o desconhecido, o inconveniente, o impopular. Somente aqueles que estão dispostos a encarar a verdade completa se libertam da ilusão. Entender a sabedoria hermética é uma coisa, aplicá-la é outra. O conhecimento sem ação é inútil. Os mestres não apenas estudavam esses princípios, eles os viviam, e é isso que separa aqueles que moldam sua realidade daqueles que permanecem presos na ilusão. O primeiro e maior ensinamento é que você é a causa de tudo em sua vida. Esta é a lei do mentalismo, funcionando junto com a lei de causa e efeito. Seus pensamentos, emoções e ações não são meras reações ao mundo ao seu redor. Eles são as forças que moldam a sua realidade. Se você está insatisfeito ou preso, é porque você criou essas condições sem saber. Mas aqui está o segredo. Se você as criou, pode também desfazê-las. Sua mente deve ser treinada para perceber que seu estado interno determina o mundo externo. Aqui entra a lei da correspondência. Como dentro é fora. Se você permitir que negatividade, dúvida ou medo dominem sua consciência, isso se refletirá em sua realidade. Mas se sua mente for alinhada com clareza, maestria e propósito, o mundo começará a refletir isso de volta para você. Contudo, a consciência por si só não é suficiente. Você também precisa agir. A lei da vibração se torna então essencial. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra carrega uma frequência. Não basta desejar a mudança se você vibra na frequência do problema. Você deve alterar todo o seu ser para corresponder ao resultado que deseja. Isso significa transformar a negatividade, não apenas reprimi-la, mas transmutá-la em consciência superior. Você deve falar apenas palavras que reforçam a realidade que deseja criar,
cercar-se de ambientes e pessoas que alinhem com sua mais alta vibração e praticar disciplina mental diária por meio de meditação, visualização e intenções focadas. E então, vem a polaridade, a habilidade de mudar de estado à vontade. A maioria das pessoas se deixa escravizar pelas emoções, acordando com um humor e se entregando a ele, mas o mestre hermético entende que cada estado tem um oposto e que a chave do poder é aprender a transitar entre esses opostos. Se você está com medo, mude para a confiança. Se está na dúvida, mude para a certeza. Se está na escuridão, mude para a luz. Controlar sua polaridade é controlar seu destino. Você deve aprender também o ritmo, o fluxo da vida. A maioria das pessoas resiste aos ciclos naturais, esperando sucesso sem esforço, crescimento sem resistência e poder sem disciplina. Mas o verdadeiro mestre entende que tudo se move em ondas. Haverá momentos de expansão e momentos de retração. Em vez de lutar contra esses ciclos, aprenda a fluir com eles. Nos momentos de retração, refine suas habilidades. Nos momentos de oportunidade, ataque com toda a sua força. Isso é estar em harmonia com o universo, em vez de em guerra com ele. E então, há o gênero, o equilíbrio das energias masculinas e femininas dentro de você. Isso não diz respeito ao gênero físico, mas às duas correntes energéticas da criação. O masculino é lógica, direção e ação. O feminino é intuição, receptividade e fluxo. Para manifestar qualquer coisa, você deve dominar ambos. Se estiver apenas em seu masculino, será agressivo, mais desconectado. Se estiver apenas no feminino, será intuitivo, mais passivo. O equilíbrio de ambos é o que lhe permite criar poderosamente e com esforço eficaz. A verdade mais importante de todas, no entanto, é que você deve assumir total responsabilidade pela sua evolução. Ninguém virá salvá-lo. Nenhum guru, governo ou força externa jamais lhe dará o poder que você se recusar a reivindicar. O hermetismo ensina que o universo é mental. Isso significa que você é o arquiteto da sua própria realidade. Tudo o que você vive é um reflexo direto da frequência que mantém, dos pensamentos que aceita e das ações que toma. Para se libertar da ilusão, pare de procurar respostas fora de si. Pare de culpar forças externas pelas suas circunstâncias e pare de esperar o momento certo para tomar controle da sua mente, da sua energia, do seu destino. Porque no momento em que você fizer isso, se tornará imparável. Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Eles nunca quiseram que você percebesse que as mesmas leis usadas pelas elites, por sociedades secretas e pelas mentes mais poderosas da história, sempre estiveram ao seu alcance. Eles queriam que você fosse distraído, dependente, passivo. Eles queriam que você acreditasse que sua realidade era determinada pelo acaso, destino ou forças além de seu controle. Mas agora, você sabe melhor. A sabedoria hermética não é uma teoria, nem um sistema de crenças. É um caminho para o poder sobre sua mente, sua energia e sua realidade. Se você entender e aplicar esses princípios, começará a ver o mundo de uma nova forma. Você perceberá como os pensamentos criam padrões, como os ciclos antecipam eventos, como a vibração dita a experiência. Você não será mais uma vítima das circunstâncias, mas uma força consciente, moldando o tecido da sua existência. No entanto, a maioria das pessoas falha nesse ponto. Elas ouvem a verdade, sentem o peso dela, mas não fazem nada. Elas recuam para velhos hábitos, desculpas e programações. Elas deixam o mundo puxá-las de volta para a ilusão de limitação, escassez e medo. E esse é o teste final. Porque conhecimento sem ação é apenas outra forma de ignorância. O verdadeiro mestre hermético não apenas sabe, mas se torna. Ele treina sua mente para operar em frequências mais altas, alinha suas ações com as leis universais e assume total responsabilidade por tudo em sua vida. Sem desculpas, sem concessões, sem exceções. E é isso que separa os que se libertam dos que permanecem presos. O sistema foi projetado para mantê-lo adormecido. Ele bombardeia você com distrações, envenena sua mente com falsas crenças e intoca esse conhecimento sob camadas de desinformação. Mas agora você tem uma escolha: recuar para a ignorância ou avançar para a maestria. Este é o seu momento. O conhecimento está em suas mãos. O que você fará com ele? Se este vídeo ressoou com você, deixe nos comentários "Eu entendi" e aproveite e confira a nossa playlist sobre hermetismo.